tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início, neste momento, à 5ª reunião extraordinária da Comissão de Legislação e Justiça. Hoje, dia 27/5/2013, às 13h29, com a presença dos vereadores membros desta comissão, vereador Coronel Piscinini, vereador Juninho Los Hermanos, vereador autor do requerimento, vereador delegado Edson Moreira. Esta reunião para a realização de uma audiência pública com a finalidade de discutir normas vigentes, os projetos em tramitação sobre o aumento do rigor e da segurança em casa de show e a elaboração de uma proposta de compilação normativa sobre o tema, nos termos do requerimento de número 457/13, de autor do vereador delegado Edson Moreira. Como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu gostaria de registrar brevemente minhas expectativas em relação a esta audiência que se inicia nesta segunda-feira, dia 28 de maio de 2013. Acredito que, como qualquer outro cidadão que presenciou a tragédia que se deu no início deste ano em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o sentimento despertado é o da revolta, de termos que discutir sobre a segurança de casas noturnas, com esta ênfase somente após uma lastimável perda de mais de 240 vidas. Grande parte, vidas de jovens que tiveram precocemente as suas vidas ceifadas. Todo esse sofrimento poderia ter sido evitado se houvesse leis mais rígidas e uma fiscalização mais efetiva. Isso precisa ser feito com muita atenção daqui para frente, para evitar que nos deparemos novamente com notícias como a de janeiro deste ano, que chocou o mundo inteiro, e para não perdermos mais vidas para o descaso e para a negligência. Passo a presidência dessa audiência ao colega vereador delegado Edson Moreira, autor desse requerimento que deu origem a este debate, que com propriedade poderá nos conduzir a uma discussão que proporcione maior segurança para a vida das pessoas que frequentam estabelecimentos de shows e casas noturnas. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palavras do presidente da comissão, o vereador Marcelo Álvaro Antônio. Obrigado pela presença do competente Coronel Piscinini, vereador conhecedor muito na área de segurança, do nosso vice-presidente Juninho Los Hermanos, que também conhece e também fiscaliza algumas casas de show aí em Belo Horizonte. Gostaria de chamar para compor a mesa, já para a gente começar a formatar a audiência, o senhor Daniel Nepomuceno, secretário municipal adjunto de fiscalização, representando o secretário municipal de governo e a secretaria municipal adjunta de fiscalização. A doutora Cláudia Ferreira de Souza, promotora de justiça, representando a coordenadoria da Promotoria de Justiça Metropolitana de Habilitação e Urbanismo, Marta Alves Lachar. O senhor Major Juarez de Souza Ferreira, representando a Coronel Cláudia Araújo Romualdo, comandante do policiamento da capital. O senhor capitão Tiago Lacerda Duarte, chefe da divisão de pesquisa, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiro, coronel bombeiro militar Silvio Antônio de Oliveira Mello. O senhor Altamiro Modesto da Silva Filho, agente de Polícia Federal, representando o senhor superintendente regional da Polícia Federal de Minas Gerais, Fernando Duran Porte. O senhor Carlos Henrique Amaral Rossi, engenheiro civil e de segurança do trabalho, representando o presidente do CREA-MG, Jobson Nogueira de Andrade. O senhor Humberto Donas Machado, conselheiro regional da Câmara Centro-Sul, representando a Abrazel. O senhor Moisés Alves,
gerente de licenciamento de atividades econômicas, GELAI, representando a Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana, Branca Macaúbas. Senhor Antônio Henrique Vilela Alves, conselheiro estadual, representando o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, Joel Campolina. Senhor Silvio Cupertino Marinho, assessor jurídico, representando o presidente da Federação de Hotéis, Bares e Similares do Estado de Minas Gerais, Foreng, Paulo César Marcondes Pedrosa. Estamos aguardando o delegado-geral, comandante do primeiro departamento, o delegado Anderson Alcântara, que confirmou a presença. Infelizmente, o comandante do policiamento de eventos não pôde comparecer, nem enviou representante. Um batalhão de suma importância, um batalhão de policiamento especializado, de suma importância já que ele mexe diretamente nesses eventos, né? Também não mandou representante. A CDL também não confirmou presença. E ficou de vir aqui também o senhor delegado de Polícia Federal, delegado William Roth, da Delegacia Federal Especializada de Controle de Produtos Químicos. Não sei se ele está presente. O agente está representando ele? Beleza. Senhores vereadores, olhei, se quiser compor a mesa, fica à vontade. E o vereador Bino da Ambulância, também, já que mexe com eventos também, está sempre presente nos eventos, com as suas ambulâncias, também é de suma importância para nós. Bom, vou fazer um breve relato. Por que da audiência? Nós não podemos esquecer, em Minas Gerais, os grandes acontecimentos que causaram mortes, principalmente em casas noturnas. Nós podemos não ser os prepulsores, mas estamos no meio deles. Quem não se lembra do Canecão Mineiro? O erro do Canecão Mineiro, para quem acompanhou aquilo lá, se deu no caso de Santa Maria. A saída, o bloqueio da saída. Por quê? Os donos de casas, se não vistoriados, principalmente pelos bombeiros e pela prefeitura, que tem uma secretaria para isso, é claro que só vai pensar no lucro. Para que cobrar uma comanda sem saída de emergência, a pessoa só sai para o lado, como aconteceu no Canecão Mineiro e como aconteceu recentemente em Santa Maria. Isso é de suma importância. O senhor, também quero chamar lá mesmo o senhor Tiago Fantini Magalhães, gerente de projetos sustentador da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Quando eu tive a ideia de solicitar essa audiência, foi no intuito de discutir as matérias afetas a tragédias, como foi o caso do incêndio no Canecão Mineiro. Se não me engano, morreu perto de 200 pessoas lá nessa casa aí. E aqui em nossa cidade, mais recentemente, na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, que até a semana passada ainda tinha gente morrendo. E tem gente internada com perigo de morrer mais gente aí, tá certo? Tragédia de grandes proporções, quase 242 pessoas, segundo o BIM me lembrou aqui. Onde até a semana passada ainda faleciam pessoas. Ainda há pessoas internadas e pessoas que ficaram com sequelas. Não só físicas, como psicológicas. Isso ninguém nunca mais vai tirar, essas sequelas. Temos que ter cuidado redobrado nestes momentos e a devida responsabilidade para não impor sobre a emoção normas abusivas e restritivas à população. Para não criar
normas inexequíveis que trazem mais transtornos e prejuízos a todos do que reais ganhos. Propus a audiência devido à importância e à gravidade do assunto, para que possamos discutir, já que os pares da Comissão de Legislação e Justiça está empenhado na normatização na nossa cidade e com a responsabilidade de que realmente as normas sejam constitucionais, legais, né? E isso aí é preocupação de toda a comissão e todos, unanimemente, de pronto já aceitaram isso aqui. Para que possamos discutir as normas vigentes, os projetos e andamentos da casa e, quem sabe, depois dessa audiência, fazer uma compilação desses expedientes, transformando todos em uma só lei, talvez um código, que quando chegar ao fim do percurso legislativo e se tornar uma norma abrangente, trará verdadeiras modificações para a população de Belo Horizonte. Minas Gerais é o carro-chefe e Belo Horizonte é a nossa capital. E nós temos sempre que buscar estar à frente. Até hoje, se alguém pensou, eu desconheço, numa compilação de dados para dar o exemplo à nossa nação, para que sejamos seguidos, já que em segurança pública temos grandes conhecedores, aqui no nosso estado, grandes conhecedores, tanto na parte da Polícia Militar, Polícia Civil, no Bombeiro, na parte da Secretaria de Defesa Social, aqui na nossa Guarda Municipal e por aí afora. Fazendo esse breve introito, gostaria de passar a quem desejar dos vereadores se pronunciar, vamos dar para 5 minutos, acho que é um tempo razoável para fazer um introito, cada um, para que eu faça. Começando aqui com o nosso exemplo de segurança pública em nosso estado, ex-comandante do policiamento da capital, coronel com diversos cursos na Polícia Militar e no exterior, que pode iniciar a palavra já. Muito obrigado, vereador presidente Edson Moreira. Saúdo a todos componentes da mesa já nominados. Vi na plateia o excelentíssimo vereador Veré da Farmácia. É importante a sua presença. E falar de segurança em estabelecimentos voltados para eventos é de uma importância muito grande. Nós, como cidadãos de Belo Horizonte, precisamos estar sempre muito atentos para que nós não tenhamos mais, conforme foi dito, problemas e mortes com pessoas na nossa cidade. Então, é de uma propriedade muito grande. Nós temos leis que possam coibir eventos que não estejam dentro dos parâmetros da segurança. Desejamos sim, e temos certeza, toda a população de Belo Horizonte, que os seus munícipes estejam protegidos contra atos impensados de proprietários, de bandas, em suma, de pessoas que estejam promovendo eventos. Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem condições de fazer com que essas normas sejam cumpridas. Precisamos também que
o poder público municipal esteja em consonância com o poder estadual para que os eventos sejam muito fiscalizados e divulgados sobre o que cada casa tenha em sua segurança. Essas são as minhas primeiras considerações e tenho certeza que essa audiência vai trazer frutos e frutos que possam melhorar cada vez mais a condição de segurança dos belo-horizontinos. Muito obrigado. Veio nos prestigiar aqui com o promessa do vereador Veré. Quero anunciar a presença dos alunos, nos honrando também com a sua presença, mostrando interesse para com a legislação, mostrando interesse para com os conhecimentos acadêmicos. São os alunos da Faculdade de Direito da UFMG, Faculdade Del Rey, curso de Direito, Faculdade Pitágoras, curso de Marketing Político. Isso muito nos engrandece e nos honra em saber que os alunos aqui estão interessados na legislação municipal e futuramente, com certeza, faz parte do direito constitucional, também da Constituição da República e leis infraconstitucionais e etc. Para não ser muito longo. Passar a palavra para o vice-presidente, senhor Juninho Los Hermanos, para fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Parabenizar nosso companheiro Edson Moreira pela convocação da audiência pública, muito importante para a nossa cidade. E eu também, preocupado com a segurança de nossas casas noturnas, antes de pleitear como vereador, trabalhei muito tempo com eventos, conheço muito bem a importância desse projeto que tramita na casa, e também tem um projeto tramitando. O meu projeto tem como principal objetivo a prevenção de tragédias como a de Santa Maria, trazendo a inovação que dispõe sobre mecanismo de orientação que instrui as pessoas como devem agir quando aconteça um acidente como esse que aconteceu em Santa Maria, como Canecão. E eu propus nesse projeto a proibição da queima de fogos de artifício em ambientes fechados, como já foi muito falado aqui na casa, e através também de um vídeo, a obrigatoriedade de vídeo ou um profissional qualificado utilizando a linguagem Libras, para que até mesmo os deficientes auditivos, né, sejam informados. E onde as pessoas informam, onde as pessoas informam onde estão localizadas as saídas de emergência, os equipamentos de combate a incêndio, com o principal objetivo de manter a integridade das pessoas e evitando as vítimas fatais. Então, preocupado também com esses acidentes, tem um projeto tramitando na casa e parabenizo o nosso companheiro pela convocação, que é muito importante para toda a população de Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado, vereador. Vou passar a palavra aqui o homem também que trabalha com eventos, Pino Ambulância. Trabalho e vivo em eventos, né? Esse é meu segundo emprego, que acaba sendo minha prioridade. Mas boa tarde a todos presentes. Parabenizar o nobre vereador, que o excelentíssimo está com uma bandeira enorme aí, e objetivar, porque realmente o que notamos, ainda mais pós-Santa Maria, que eu acho que a urgência e a emergência, de um modo geral, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o país, em toda a esfera nacional, ela vai ter um novo conceito, porque a dimensão do acidente acabou sensibilizando até a presidenta da República, e isso acaba que é muito bom, porque na hora que a gente abre a esses momentos de debate, a gente vê que realmente é um assunto que tem que ser tratado com todo o carinho e com toda a atenção e os seus devidos cuidados.
Eu vejo de grande proveito essa audiência do nobre vereador, delegado Edson Moreira, pois inúmeros os projetos que estão tramitando e que ainda vão tramitar nessa casa, e que envolve diretamente essa questão do preventivo quanto a casas de shows, a eventos temporários, porque hoje em Belo Horizonte nós temos inúmeros os produtores de eventos temporários. E a gente sabe das dimensões de eventos, em se tratar de um evento do Elton John, Paul McCartney, são eventos temporários. E nós estamos falando de próximo de 40 mil pessoas, acima de 40 mil pessoas. Há tempos atrás tivemos um evento de música eletrônica lá no Mega Space, com mais de 35 mil pessoas, público jovem. E lá estavam brinquedos versus bebida alcoólica, e a nossa dimensão de preocupação vai além de Belo Horizonte, porque inúmeros dos eventos que são de BH são realizados no Mega Space e é Santa Luzia. Então a gente tem que estar preocupado com a dimensão do evento em se tratar de região metropolitana. A realização dos eventos também na questão de locais para realizações permanentes, que são aquelas casas de shows ou aqueles locais já carimbados pela cidade. Cito como exemplo o Expo Minas, Minas Centro, Chevrolet Hall, entre outros, Mineirinho, Mineirão, enfim. São diversas as estruturas que ganham e que têm uma repercussão não só municipal, mas estadual. Quando temos atração internacional, a gente vê a dimensão do investimento no marketing, porque o evento, principalmente por se tratar em evento, investe-se muito em propaganda e divulgação. E aqui a gente vê a importância de todos os projetos que tramitam na casa, porque hoje vão começar a aparecer esses projetos e vão estar na Comissão de Legislação e Justiça, que o nobre vereador faz parte como membro efetivo, e aí a preocupação dele já é de entender também essa dinâmica, porque é um assunto, ao mesmo tempo, muito curto para poder se tratar, porque necessita de uma resposta imediata, ou um tempo de resposta bem objetivo, e a gente tem que ver a finalidade, porque ainda brinca muito o excelentíssimo com os trocadilhos que é feito com alguns projetos de leis dentro dessa casa. E aí vai estar a importância de nortear qual que vai ser a conduta de diversos os projetos que estão tramitando. Eu também tenho os projetos meus já protocolados, envolvendo essa questão dos eventos, porque eu vivo essa realidade do dia a dia dos produtores, tanto nos permanentes quanto nos temporários, e vejo a dificuldade que o pessoal do Corpo de Bombeiro encontra e da própria Prefeitura quanto a executar as leis que já existem. A grande divergência que nós estamos tendo não é nem nas leis quanto à falha de ausência delas, mas sim da falha de cumprimento dessas leis. E a nossa dinâmica aqui é buscar, como muito bem retratou o vereador Coronel Piscinini, é buscar fazer com que essas leis que já existem sejam cumpridas e que poderão assim potencializar ou minimizar as ações preventivas, porque é nela que estão os acertos. E a minha dinâmica aqui vai representar também o Corpo de Bombeiro, por isso que eu tenho uma dinâmica muito grande em dizer, e é uma certa facilidade em captar informações do gênero, porque o que passa, tanto na diretoria de atividades técnicas, quanto na sua central de atividades, assim sendo, a gente vê que os comandantes pedem, mandam, exigem que seja cumprido aquilo que está no papel, na lei, mas tem organizador de evento que espera dar no último momento para entrar com uma ação judicial para ir contra todos os princípios e todas as leis que foram lutadas, brigadas, analisadas e colocadas em prática. E fica mais um motivo de admiração do presidente desta audiência, delegado Edson Moreira,
pelo empenho e pelo tema que vem trazendo à casa, que é de sumo interesse, não só para a casa, para os vereadores, mas também para o povo de Belo Horizonte. Sem mais considerações, obrigado. Obrigado, vereador. Passaria a palavra para o vereador Orley, que gostaria de se manifestar. Abaixo. E não esquecendo de, já se encontra entre nós o delegado-geral, doutor Anderson Alcântara, chefe do primeiro departamento, representando o seu chefe da Polícia Civil, Sildo Brandão da Mata, e o superintendente-geral de polícia. Bem como se encontra presente também o senhor Leonardo Pardini, gerente de eventos e lazer, representando a Secretaria Municipal de Educação, e o senhor Gilmar Evangelista, gerente de acompanhamento e fiscalização do espaço urbano, representando a Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização, Miriam Terezinha Leite Barreto. Muito obrigado pela presença. Na pessoa do vereador Edson Moreira, eu cumprimento a todos os presentes. Eu quero aproveitar essa oportunidade, vereador, onde tem tanta autoridade reunida, para fazer um alerta de uma questão que eu vivi e que muitos vivem aqui. Não sei se o senhor já colocou aí, mas é uma sugestão. Infelizmente, a maioria das pessoas que organizam eventos fazem isso de forma, às vezes, oportuna e, às vezes, sem ter o conhecimento também da questão. Eu falo isso porque eu mexi 12 anos só com eventos. E é muito difícil hoje você conseguir organizar um evento onde você possa realmente dar segurança às pessoas que ali estão. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos preocupados com as boates no dia a dia, o que realmente é muito importante, mas nós temos em Belo Horizonte hoje, em épocas específicas do ano, muitos eventos, né, populares. Eu quero pegar aqui como referência o Ano Novo. Uns 3 anos atrás, o Rancho Fundo organizou no Mix Garden. Parece que era para 1.500 pessoas, tinham 4.000 mais ou menos. Eu passei a virada do ano com 3 rádio-patrulha, ajudando a contornar e tirando pessoas para que não ocorresse uma tragédia. Ok, contornou, meu ano novo foi essa virada. Pegamos o canhotinho e depois acionamos a casa e recebemos o dia de volta. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as autoridades presentes aqui. Final de ano também, obviamente, quase todos aqui, né, tem a questão de passar um ano novo com a família ou até mesmo numa casa dessa, né, de evento. O Mix Garden hoje, por exemplo, ele é cedido, pessoas vão lá e alugam. Clubes hoje em dia, muitos fazem o ano novo deles mesmos. Já teve casos que alguns clubes tercializam isso também. Então nós teríamos que pensar numa fiscalização de repente, diferente para esses órgãos nessas datas, por exemplo. Porque se os senhores, depois disso, eu passei a observar os eventos. Eu, por exemplo, passo todo ano novo de lá para cá em casa, com a minha família. Não tenho coragem mais de frequentar um estabelecimento. Porque a notícia que a gente tem todo ano é que os eventos estão todos muito cheios, né? Então, o que o cidadão está pensando ali? Ele quer arrecadar. Infelizmente, o que aconteceu lá em Santa Maria, o que o cidadão quis? Vamos arrecadar. Então, hoje o ser humano, ele pensa muito assim, fala, coisa ruim acontece com o meu vizinho do lado, com as pessoas que estão do lado da gente, não é verdade? E não é. E na hora que acontece com uma pessoa da família, ele vê que as questões são muito mais sérias, né? Então, acho que a gente pode pegar essa questão, sabe, vereador? E hoje nós temos aqui vários segmentos, e estudar uma forma, a lei ela é para todos e ela é única, mas talvez teríamos que criar alguns parágrafos, né, uma comissão de fiscalização, porque não tem como, no Mix Garden, o bombeiro deu o vará, porque eu estava lá e eu pedi para ver, eram para 1.500 pessoas, tinham pelo menos 4.000 lá dentro, não se conseguia pegar um chope. Eu fui embora, tirei algumas pessoas, mas no dia seguinte eu fiquei sabendo que quebraram a casa todinha. Graças a Deus, 90% das pessoas que estavam lá tinham o mesmo perfil, era gente de bem. Mas a gente imagina, né, se tivesse ali 10% das pessoas que estivessem dispostas à confusão,
não é isso? E a confusão foi mais no final, onde já a casa parece que já estava mais vazia. Então, isso é uma questão muito séria. Então, a gente pega aqui como referência o Ano Novo, mas Belo Horizonte, região metropolitana, é referência em festa junina, né? Questão de festa junina é mais em local aberto, e nós temos vários outros eventos. Então, é importante pensar nisso, principalmente Ano Novo, viu, gente? Aqueles que são responsáveis aqui, nós temos que dar uma olhada especial em Belo Horizonte. Como eu disse aqui, ele não estava, mas o bombeiro dá o alvará, muitos vão lá, vistoria tudo direitinho para X pessoas. Mas como controlar, na verdade, a ganância de um cidadão, se ele vai colocar ali a capacidade correta? Não é isso? Então, eu queria pedir ao senhor que o senhor acrescentasse isso aí, se já não estiver aí, que principalmente Ano Novo, a gente fique atento a isso, porque pode acabar acontecendo uma tragédia, infelizmente, como as que estão acontecendo por aí. Um evento que, se a pessoa for responsável e quiser organizar um evento pensando no evento e uma atração para as pessoas, eu cito, por exemplo, sábado eu estive no Churrascão do Cruzeiro. Tinha muita gente, muito bem organizado, muita segurança, as saídas corretas, corpo de bombeiro, segurança particular, monitoramento de carro lá fora. Então, assim, foi um evento que a gente pôde ir com a família e com segurança. Então, a gente tem que pegar os bons empresários na área, né, ter como experiência, para a gente poder, de vez, banir esses aventureiros, né, que estão aí, principalmente Ano Novo, gente. Se vocês observar, é muita gente fazendo evento que não sabe, que não conhece nada, ou quase nada. Então, a atenção minha fica especialmente pela questão do Ano Novo. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Veré, lembrar também que agora, no mês de junho, vai ter muitos eventos juninos, e o fogo, bem alimentado pelo combustível e pelo oxigênio, e mais o calor, já viu o que pode imaginar, né? O que pode acontecer. Tem que ficar bem atento. E também tem esses pequenos eventos que, às vezes, as pessoas nem pegam alvará nas paróquias, nos bairros, etc, etc. Vou passar a palavra para o vereador Veré para suas considerações. Boa tarde a todos, né? Cumprimento ao doutor Edson Moreira por essa boa iniciativa, né? Aqui vai ser uma pergunta, né? Hoje faço justamente 4 meses da tragédia de Santa Maria, né? Eu gostaria de saber se os representantes já tomaram alguma medida efetiva, né? Qual as medidas que foram tomadas aqui em Belo Horizonte, né? Porque ainda tem muitas casas de shows aqui que está frequentando sem alvará ainda, né? Isso eu vi através da imprensa, né? Só isso e obrigado. Muito obrigado, vereador. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Lógico que as considerações foi de suma importância. Vamos pegar sugestões. E, para iniciar, eu gostaria de pedir a todos que fosse o mais sucinto possível, estendendo um máximo de 5 minutos para cada um. Vamos começar com a representante do Ministério Público, o Custos Leste, para que nos informe também com relação a essa legislação e os casos também que estão sob denúncia, sob investigação do Ministério Público. Por favor. Doutora Cláudia Ferreira de Souza. Boa tarde a todos. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do vereador Edson Moreira. Neste ato, eu estou representando a doutora Marta Lacher, que é coordenadora estadual das promotorias de habitação e urbanismo. Esse assunto é de extrema relevância, a razão por que eu agradeço o convite feito ao Ministério Público. No nosso dia a dia, a questão de segurança das casas de show, boates, todos os espaços que recebem um maior número de pessoas, já fazem parte do nosso trabalho diário. E nós atuamos em diversas áreas, em diversas vertentes, seja atendendo representação das comunidades, das pessoas afetadas, seja atendendo representações do próprio Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e muitas vezes até dos órgãos municipais. Eu quero salientar a importância que a comunidade tem nesse particular, porque ela é que permite trazer ao nosso conhecimento
muitos estabelecimentos e muitos eventos que são feitos aí à margem da lei, e a partir dessas denúncias é que a gente consegue ter uma atuação mais efetiva e estar acionando os órgãos de segurança para que exijam, né, a adoção de todas as providências necessárias. Neste escopo ainda, nós estamos sempre atentos à correta aplicação de todas as normas de segurança, seja tentando pela via extrajudicial, por meio de reuniões nos nossos gabinetes com os promotores de eventos, seja promovendo inclusive medidas judiciais. Já tivemos muitos casos, inclusive, que tivemos de pedir o cancelamento do evento, a sua suspensão, diante das manifestações formuladas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, no sentido de que as normas de segurança não haviam sido cumpridas. Respondendo a esse questionamento feito por último pelo vereador, após a tragédia de Santa Maria, não obstante esse assunto já fosse objeto do nosso trabalho diário, nós instauramos um procedimento no âmbito do município de Belo Horizonte, solicitando ao Corpo de Bombeiros que vistoriasse todos os estabelecimentos, casas de show, boates, e inclusive já recebi do Corpo de Bombeiros essa primeira relação, situando quais as casas que foram interditadas, que estão em processo de regularização, e o nosso próximo passo será uma reunião com a corporação e, em seguida, nós chamaremos individualmente esses estabelecimentos para que eles possam fazer um acordo, se for possível, né, no sentido do cumprimento integral da legislação específica. Hoje a minha missão aqui é ouvir, coletar informações e identificar aquelas situações nas quais é possível o Ministério Público intervir de modo a assegurar o pleno cumprimento das normas de segurança. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença da senhora ilustre e custos legis, que fiscaliza a lei e realmente cobra do pessoal. Vereador, nesse particular, vou fazer só uma observação, né? Nós não atuamos nesse aspecto específico como custos legis, como simples fiscal da lei. Na defesa do meio ambiente, nós atuamos como autores, nós somos parte ativa para exigir o fiel cumprimento de normas ambientais e urbanísticas que, de certo, contemplam as normas de segurança. Obrigada. Passo a palavra ao nosso secretário municipal, Daniel Nepomuceno, que vai falar pela prefeitura, que é a responsável pela expedição de todos os alvarás em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Boa tarde a todos, na presença do nosso presidente, doutor Edson. Eu cumprimento a todos da mesa, todos presentes aqui nesse auditório. Queria dizer que fui colega do doutor Edson na Defesa Social, então acho muito oportuna essa audiência, uma vez que são pessoas técnicas que conhecem do assunto e que querem o melhor da cidade. Eu vou ser um pouco breve nesse momento, uma vez que eu pediria para o presidente para dar a palavra ao nosso gerente, que é o Dr. Tiago Fantini, que tem todo o planejamento da Secretaria de Fiscalização já desenvolvido para que todos tenham conhecimento. Eu queria colocar, e sei que as nossas audiências elas costumam o tempo é curto, a gente não consegue, ao final, deliberar de forma objetiva, uma preocupação desde que assumi a secretaria. Após o ocorrido no Sul, triste ocorrido, a Prefeitura, ela publicou um decreto, 29 de janeiro, 15137, que faz essa integração entre o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Regularização, para que envie em 30 dias todo o processo, todo o processo de pedidos de alvará em licenciamento, em andamento, bem como aqueles já existentes. Quer dizer, essa integração pelos dois órgãos responsáveis por essa fiscalização, ela já vem ocorrendo. Eu
na minha opinião, eu acho que a legislação ela é rígida. Eu acho que com o apoio do Ministério Público, doutora Marta, como todos os agentes presentes, e tendo uma fiscalização efetiva, nós não correremos risco de vida, de morte dos estabelecimentos. O que me preocupa, e aí eu acho que o desafio tem que ser conjunto, são daqueles estabelecimentos que reiteradamente fazem festas, daqueles produtores que insistem em fazer festas em locais onde não há nenhum processo de regularização. E isso ocorre demais. E digo por quê. Hoje, qualquer casa noturna que for passar pelo processo legal, o proprietário, uma vez que ele tem que responder por estudo de impacto, ele tem que passar um processo rígido da prefeitura, ele tem que investir muito dinheiro. Você não consegue regulamentar uma casa atendendo todos os critérios como se fosse antigamente, se tivesse um bar ou um estabelecimento comercial, você começa a vender bebida alcoólica, depois contrata algum cantor, daquilo ali você coloca um palco e ali se transforma no lugar de evento. Hoje não. Hoje você tem uma legislação pesada que existe realmente uma contrapartida do investidor. E isso é uma faca de dois gumes. Isso faz com que você seja firme com aquele que está querendo buscar a legislação, e tem que ser assim, mas ao mesmo tempo você vê na cidade inúmeros, centenas de eventos que ocorrem paralelamente sem ter qualquer tipo de licenciamento. E esse evento, ele sim traz um risco muito maior. E mais do que isso, é o nosso desafio para a fiscalização conseguir acompanhar. Então, assim, eu tenho como gestor público a obrigação de colocar isso aqui, da dificuldade que temos, porque você tem uma população jovem em que ela não preocupa, uma vez que ela quer uma festa, ela está preocupada qual que é o artista, qual que é a localização, mas ela não preocupa se o local tem licenciamento. Ela não entra no estabelecimento e pergunta, deixa eu ver se o alvará para participar da festa. Ela continua indo. Ela continua frequentando postos de gasolinas, ela continua frequentando festas de diretórios acadêmicos, muitas vezes dentro de casa, que reúne 100, 200 pessoas. E esse ponto nós temos muita dificuldade de fazer a fiscalização. Principalmente, foi colocado aqui também, em grandes eventos. Basta você ver agora, fazer uma análise do primeiro jogo do Brasil na Copa das Confederações, que nós vamos saber exatamente a quantidade de locais sem licenciamento algum para aglomeração de pessoas e que fazem festas regada bebida em locais com risco altíssimo. Então, eu pediria essas duas coisas. Primeiro, que a apresentação da fiscalização seja colocada a todos os vereadores presentes, e segundo, que o debate também seja um pouco mais ampliado, né? Que junto com todos aqueles que trabalham com defesa social, possamos trazer para a Câmara Municipal essa obrigação de fazer uma fiscalização e fazer um acompanhamento mais ampliado. Volto a dizer, eu não acredito que vai ser mudança da legislação que vai melhorar essa fiscalização, não mesmo. Acho que a lei ela até um tanto rígida, mas sim, de começar a discutir, né, todas de uma maneira georreferenciada o que ocorre como se trata de eventos em Belo Horizonte. Seja ele público, seja ele privado, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Isso que eu acho que vamos conseguir avançar. Vou passar a palavra, presidente, e estou aqui à disposição durante o entardecer. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Vamos ouvir agora o doutor Anderson, chefe do primeiro departamento de Polícia Civil e também responsável pelos eventos aqui em Belo Horizonte e, com certeza, Minas Gerais. Bom dia a todos.
Minha saudação especial ao Dr. Edson Moreira, nosso colega, representante da Polícia Civil nessa casa, e aproveitando o ensejo, na pessoa do Dr. Edson Moreira, cumprimentando a todos aí participantes da mesa e demais espectadores. Bom, a palavra da Polícia Civil é muito clara. A Polícia Civil trabalha com a investigação das infrações penais. Nós temos na nossa estrutura, no primeiro departamento de polícia, as nossas delegacias, as nossas 24 delegacias de unidades territoriais, de âmbito territorial, e temos também, no âmbito de delegacias especializadas, a delegacia especializadas em grandes eventos. O que concerne ao trabalho da Polícia Civil nas apurações é avaliar, dentro dos lamentáveis fatos que ocorrem, como no caso de Santa Maria, que vocês puderam acompanhar, todo o Brasil acompanhou, o trabalho da polícia na investigação, da avaliação das provas objetivas, subjetivas, para ao final, evidentemente, estar aí indiciando os responsáveis por possíveis infrações penais. Entendo eu que o exemplo de Santa Maria traz a todo o Brasil algo talvez inovador no que tange até a classificação jurídica, né, daquele evento. Alguns dos delegados responsáveis pelo inquérito, entendendo até o indiciamento em crime doloso, né, no caso, homicídio doloso. E no caso aqui, eu acho que não seria de uma aberração jurídica, diante de todas as cautelas, de todas as informações que aqui já têm sido repassadas aos empresários, donos de casas noturnas, em termos do que deve ser providenciado, né? Então, eu acredito que, em termos de prevenção, esse é o melhor caminho, de orientação, de buscar alinhar, de acordo com a legislação vigente, as melhores condições para receber as pessoas que ali frequentam. Agora, em caso dos desavisados, em caso daqueles que insistem em negligenciar a observância do que se pede, as normas nesse sentido, nós vamos apurar e, ao final, com os nossos inquéritos policiais, está fazendo um caminhamento devido à justiça pública. No mais, é só isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Anderson. Vou passar a palavra ao senhor Major Juarez de Souza Ferreira, representando a Polícia Militar e principalmente a Coronel Cláudia Araújo Romualdo, comandante do policiamento da capital. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Na pessoa aí do doutor Edson Moreira, cumprimento os membros da mesa e dizer, né, que para nós é uma satisfação estar aqui, né, agradecer o convite, dizer que nós estamos ligados diretamente aí à situação, né, de segurança pública, né? Então, para nós é uma grande satisfação estar aqui hoje. Dizer que a participação da Polícia Militar, na verdade, quando se disse a casa de show, esses estabelecimentos na situação da área interna, nós não temos muita competência para agir, a não ser quando solicitados, né? Embora quando acontecem esses problemas, grandes eventos, o primeiro a chegar é a Polícia Militar, né? Então, para nós, temos que estar sempre juntos, né? E estar trabalhando nessas normas, né? Dizer que o trabalho da Polícia Militar aí, normalmente, é de apoiar, né, os órgãos fiscalizadores, de imediato, né? Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público, né? E demais órgãos aí, né? E normalmente nós temos, né, nos finais de semana, quando solicitados, através de ofícios, e quando diz respeito a shows, né, em área aberta, normalmente nós trabalhamos aí com a Movec, né, com a comissão, né, que trabalha aí no planejamento, né, antecipando esses grandes problemas. Dizer que nós, da Polícia Militar, no que diz respeito aí a ambiente externo, nós temos dado todo o apoio, nós temos feito o planejamento, inclusive para não acontecer isso aí que diz aí o nosso colega aí no mix de gases, né? Nós solicitamos aí já detectores de metais, nós solicitamos aí essas barras, né, para coibir, né, para grandes tumultos,
e outras coisas mais. Dizer também, né, que normalmente, quando acontece esses grandes eventos, e a polícia militar aí atua, né, em conjunto, né, nós detectamos aí várias falhas, né, nessas casas, né, principalmente no que diz respeito à contratação de funcionários, no que diz respeito aos aparelhos, né. Então, nós estamos sempre juntos, né, para atuar em conjunto aí com todos esses órgãos, né, e parabenizar aí pelo projeto, né, para nós antecipar essas situações aí, para nós de suma importância, né, vai nos auxiliar muito. O mais é o que nós temos a dizer aí pela Polícia Militar. O Major foi até humilde, mas a Polícia Militar está sempre presente, é a primeira a chegar e às vezes até a primeira a trazer ao mundo entes queridos com partos, etc. A Polícia Militar é de suma importância em todos os eventos que acontecem, principalmente na prevenção. Vamos falar com um dos órgãos, eu acho que um dos mais esperados, a palavra, mas assim, o mais responsável realmente pela segurança. Porque nesses eventos, o bombeiro é o que previne e o que vai combater também em caso de acontecimento em grandes tragédias. O bombeiro está sempre presente. Vamos ouvir aí o nosso capitão, Tiago, nosso capitão do Corpo de Bombeiros. Boa tarde a todos. Estou representando o comando da corporação, Coronel Silvio. A gente trabalha na diretoria de atividades técnicas, onde é responsável pela normalização de segurança contra incêndio, padronização dos procedimentos e diretamente responsável pelo centro de atividades técnicas, onde são analisados os projetos das edificações e áreas de risco, os quais, após aprovados, seguem então para as unidades para serem vistoriados. Primeiramente, agradecer o convite à corporação por fazer parte dessa audiência pública, por estarmos aqui tendo a oportunidade também de contribuir para o avanço da segurança do município em relação a esses locais que trazem tanto risco à nossa sociedade. É muito oportuno quando essa casa ela trata, além das casas de shows, nessa audiência pública, trata sobre os eventos. Nós tivemos uma fatalidade em Santa Maria que vitimou 242 pessoas e nós temos registros em vários outros locais do mundo com quantidades muito superiores a essa relacionadas a eventos de massa, que é como os órgãos têm chamado ultimamente, né? E esses dois tipos de atividades são muito impactantes para o município, principalmente, porque são situações que aglomeram a quantidade muito grande de pessoas e requer um cuidado muito especial pelo poder público, tanto municipal quanto estadual. Respondendo a pergunta que foi feita tempo atrás sobre as ações que foram desenvolvidas, o Corpo de Bombeiros, imediatamente após a tragédia no Sul, concentrou os esforços de fiscalização todos nos locais relacionados àquela fatalidade, as casas de shows e boates. Então, foi estabelecido pelo Comando Operacional uma metodologia para priorizar alguns locais, o que acabou resultando em inúmeras interdições e várias outras ações de fiscalização, que vai desde a advertência a aplicações de multas. Nesse tempo, muitas edificações que tinham sido interditadas, elas sanaram os problemas e então voltaram a abrir para a recepção de público. Outras perduraram, continuam em situação de interdição. Vale ressaltar que a atuação do Corpo de Bombeiros em relação à fiscalização, ela é contínua. Antes da fatalidade já eram feitas fiscalizações desses tipos de locais. O que mudou no cenário foi que todo o efetivo foi concentrado nessas edificações. Outra preocupação que surgiu logo depois da tragédia foi aperfeiçoar as normas que nós temos no âmbito estadual, principalmente naquilo que foi criticado, naquilo que foi combatido, na fatalidade, que é a saída de emergência, a utilização de artefatos
controle de material de acabamento dentro desses locais e confinamento desses locais como uma situação de risco, né? A gente sabe que tem a questão do estudo do impacto ambiental, que tem que ser feito. Poluição sonora aí é uma das questões críticas desses locais e é o que resulta desses ambientes ficarem confinados e gera um ambiente totalmente propício para tragédia como aquela. Então, diante disso, o Corpo de Bombeiros já tinha uma exigência de controle de material e de acabamento. Para quem não sabe, essa exigência está relacionada ao limite de propagação de chamas e de fumaça dos materiais que revestem em determinado compartimento. Muitos de nós vão até locais de grande reunião de pessoas e não percebem que, às vezes, restaurantes, auditórios, teatros, cinemas, são todos revestidos de carpetes, de materiais combustíveis, isolamentos acústicos, e não damos conta do perigo. E aquela tragédia trouxe isso à tona. Então, nós disciplinamos o assunto e estamos exigindo para todas as casas de shows e assemelhados que haja um memorial no projeto, descrevendo a característica dos materiais de revestimento. E para a vistoria, nós estamos exigindo um laudo de ensaio do material. Infelizmente, hoje, no país, apenas o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo tem realizado esse tipo de ensaio. Nossa esperança é que, com essa exigência, por parte do Estado de Minas Gerais, locais disponíveis, né, e capacitados para realizar esse tipo de teste aumente em todo o Estado e até no país. Além disso, o Corpo de Bombeiros tem participado do cenário nacional, no grupo de trabalhos da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, apoiando a União na proposição de um Código Nacional de Segurança contra Incêndio, também em razão da tragédia de Santa Maria. São profissionais de representantes de pelo menos 11 estados, todos com bastante experiência atuando na área de normalização, além de profissionais da sociedade civil, representantes de conselhos, estão propondo aí uma padronização em todo o território para garantir nossa segurança, inclusive nesses locais. Outra atuação do Corpo de Bombeiros também é em relação à regulamentação dos eventos temporários, que já tem sido discutido desde 2010. Já foram feitas reuniões com a Prefeitura de Belo Horizonte, com outros órgãos do Estado, contatos com conselhos de medicina, conselhos de engenharia, e visando justamente uma norma, aperfeiçoar a norma que já existe hoje, que trata de eventos temporários. E aí é importante a gente conciliar as exigências do município para licenciamento com as exigências do Estado. Nós estamos trabalhando juntamente com a Vigilância Sanitária, com outros órgãos, para que a próxima norma do Corpo de Bombeiros que trata de segurança em eventos temporários, ela abranja os riscos da forma devida, logicamente tratando com mais simplicidade alguns eventos que a gente sabe que tem um potencial de risco muito pequeno e que faz parte aí da rotina de eventos do município. Então, para finalizar, nós temos envolvido nessa questão. Essa tragédia afetou diretamente o Corpo de Bombeiros e isso tem gerado um anseio muito grande nos agentes do Corpo de Bombeiros, no sentido de contribuir para que não haja nenhum tipo de tragédia como aquela no nosso Estado e, se pudermos contribuir para que não haja no país, também vamos fazer o possível. Nós queremos deixar claro que o Corpo de Bombeiros está de portas abertas para atuar em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte, motivo pelo qual ele solicita que as normas do município elas tenham uma sinergia com as normas do Estado, para que não haja conflito de competências, mas haja um acréscimo de segurança das pessoas e, como foi falado aqui, que as normas, as leis, elas sejam cumpridas, sejam efetivas. Hoje o Brasil não vive uma escassez de normas, de leis. O que nós temos hoje é um quadro de descumprimento de leis existentes. Nós temos que dar aos agentes condições mínimas de aplicação de sanções e impedir, como foi falado aqui, determinados profissionais que realizam eventos ou abrem locais de espetáculos, colocando a vida das pessoas em risco, muitas das quais nem têm noção do risco que estão correndo. Então, é isso que, da parte do Corpo de Bombeiros, nós temos a dizer e, reiterando aqui, estamos à disposição para colaborar, para acrescentar segurança para a sociedade e para Belo Horizonte. Muito obrigado,
Capitão, o bombeiro é de suma importância, como a Polícia Militar também, na parte preventiva. Os projetos, para quem assistiu, o Andraus pegando fogo, quem assistiu, o Joelma, as pessoas se atirando de cima daquele prédio, eu estava lá, eu era office boy, estava em cima do viaduto, do chá, e as pessoas se atirando de cima do prédio, a gente sabe como é o evento criminoso, o evento incêndio. Por quê? É um evento, e como quem estava lá em Santa Maria, que viu ao vivo também em loco, sabe? E o Calencal Mineiro, o pessoal não pode esquecer isso não. A barraginha também não pode esquecer. Por isso que eu sou para fazer um projeto, e tenho certeza que os vereadores dessa casa vão estudar, com relação a que todas as casas, todos os prédios que serão construídos futuramente, tenham que ter a fiscalização, o projeto de combate, prevenção de incêndios do Corpo de Bombeiro, que é de suma importância isso. Isso já acontece em outros estados, vou citar São Paulo, há mais de 30 anos, muito mais de 40 anos, que esses projetos já são feitos. Bom, gostaria de passar a palavra para o nosso Altamiro Modesto da Silva, representando o nosso Superintendente Regional de Polícia Federal e também responsável pelos explosivos no país inteiro e como um todo, em todo o nosso estado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a banca, a comissão na pessoa do Dr. Edson, que eu conheço desde 1990, quando eu ainda era detetive, Coronel Piscininho, e aos demais membros da mesa. A Polícia Federal agradece o convite dessa casa e nós, enquanto órgão da segurança pública, também temos a nossa particularidade no quesito de prevenção, no que se refere a grandes eventos. Há uma lei federal de 1983 que foi alterada em 95 e que instituiu a competência para a Polícia Federal fiscalizar a segurança privada. O nosso colega major aqui da Polícia Militar ressaltou bem que eles não têm incumbência de fazer a segurança privada. Essa segurança privada ela é regida pela lei federal e é controlada e fiscalizada pela Polícia Federal. Isso é feito de forma prévia e coercitiva também. De que forma é prévia? As empresas prestadoras de serviço, elas devem possuir um alvará de funcionamento emitido pela Polícia Federal para que possam prestar serviços de segurança privada em qualquer estabelecimento privado, estabelecimentos financeiros, estádios, ginásios. E qual é a preocupação disso? A preocupação é de que aquela pessoa que está cuidando da segurança da população em geral, ela esteja preparada para tal fim. Por que para tal fim? Porque a segurança privada, ela acontece de forma paralela à segurança pública, no ambiente privado. E para isso, o profissional, assim como o policial, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, ele deve ter um mínimo de preparação para poder fazer isso, e dar segurança à população que frequenta tais locais. Infelizmente, a legislação federal ela não permite que a Polícia Federal interdite, a não ser estabelecimentos financeiros, os demais estabelecimentos que não cumpram tais disposições legais. Após tais eventos que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, foi editada uma portaria pela Direção-Geral da Polícia Federal, que passou a vigorar a partir de janeiro deste ano, que criou a figura do segurança em grandes eventos. O que faz esse segurança? Ele, além de ter a formação básica, que o capacita a trabalhar com armas de fogo, prevenção e combate a incêndios, defesa pessoal e demais matérias, ele capacita esse vigilante a trabalhar especificamente em segurança de grandes eventos.
são considerados aqueles com locais onde tem um aporte de mais de 3 mil pessoas, ginásios, estádios de futebol, etc. O que a Polícia Federal tem feito em relação a isso é de forma preventiva e também fiscalizatória, exigindo que as empresas prestadoras de serviços de segurança privada prestem as devidas informações ao órgão fiscalizador, mantendo tais empresas sob controle e verificando sempre se aquele profissional que é chamado de vigilante, que aquele profissional está devidamente preparado e capacitado para trabalhar em tais eventos. Foi dito pelos colegas, a questão dos explosivos, eu tenho que ressaltar aquela de competência do Ministério do Exército. Eu não vi nenhum membro do Serviço de Fiscalização de Produtos do Exército aqui na banca, vereador Edson. Eu sugiro que Vossa Senhoria... Só um minutinho para fazer uma intervenção aqui. Dizer que nosso presidente da casa, o senhor vereador Léo Bruguês de Castro, se encontra presente aqui no nosso evento também, o vereador Julinho Paim e também o Elvis Cortes, que nos abrilhanta, e também que esse assunto é interessante para todos, inclusive para a nossa população de Belo Horizonte. Desculpe intervir e pode continuar fazendo favor. Pois não, coronel. Pois não, doutor. Eu me engrandeci de ver a sua preocupação com a legalidade da lei, desse projeto de lei, né, que a Casa ainda pretende colocar em votação, em discussão, porque essa mesma lei federal que trata da segurança privada no Brasil, ela trata da segurança de estabelecimentos financeiros. E diversos municípios, eu acredito que inclusive de Belo Horizonte, criou leis complementares visando complementar essa legislação federal. O que as instituições financeiras em todo o Brasil fizeram? Ajuizaram ações, medidas judiciais, tentando que a Justiça declarasse a ilegalidade das leis municipais. O que a Justiça entendeu, pelo que eu sei até hoje é assim, tem decidido dessa forma, que cabe ao município, com base na Constituição Federal, legislar sobre assuntos de interesse local. Desde que, como disse o nosso colega do Corpo de Bombeiros, entre em sintonia com a legislação federal e estadual. A Polícia Federal está à disposição para prestar qualquer informação sobre a legislação federal e auxílio na execução desse projeto, e em especial a Delegacia Especializada de Segurança Privada da Polícia Federal, que funciona aqui em Belo Horizonte, e estamos à disposição dessa comissão. Grato. Muito obrigado, e essa audiência realmente para nós recebemos sugestões para uma boa legislação, fazer uma compilação, fazer uma boa legislação para Belo Horizonte, que seja exemplo para o Brasil. Tenho certeza que a Polícia Federal muito pode nos contribuir com isso. Vamos ouvir o senhor Carlos Henrique Amaral Rossi, engenheiro civil e de segurança do trabalho, representando o CREA, que é responsável pelos projetos de prédios e tudo, viadutos, etc. Engenheiro é o que manda dos projetos, é lógico. Bom, eu queria cumprimentar a mesa em nome do vereador Edson, cumprimentar a mesa, autoridades todos presentes. Primeiro, queria desculpar a ausência do presidente Jobson do CREA Minas, que não conseguiu ficar livre de um compromisso pessoal para estar aqui presente. Agradecer esse convite de participação e colocar que nós do CREA temos a competência da fiscalização do exercício profissional. Já há algum tempo, a gente já vem participando junto numa parceria que temos com o Corpo de Bombeiros, no desenvolvimento, né, dessas legislações, no auxílio, na sintonia de tentar sempre melhorar essas legislações. E colocar aqui, visto que já foi falado, o que eu acho que é muito importante de a gente estar atento nesse momento, que eu acho que é a nossa grande dificuldade. Eu acredito que a legislação sempre pode ser melhorada, claro, principalmente em cima de novas situações, novos produtos, materiais que venham sendo desenvolvidos e aparecendo, mas duas questões. A primeira é o combate à informalidade, que a gente não consegue, né,
atingir todos esses locais para que a gente possa realmente trazer segurança à sociedade. E a questão principal, que é a de fiscalização, né, da gente conseguir realmente ter pernas para fiscalizar adequadamente e levar à sociedade a segurança que ela precisa. Então, nós precisamos muito investir na questão da fiscalização principalmente desses estabelecimentos de eventos. O rigor, eu acho que é bem suficiente, a nossa legislação é uma boa legislação, claro, cabe melhorias e vai sempre ser melhorada, mas nós vamos sempre ficar presos à questão operacional, à questão da fiscalização. Os procedimentos de concessão de alvarás, de licenças, são bem adequados também, né? Vários órgãos estão envolvidos, é necessário e acontece. Temos que tomar um cuidado também com a questão da viabilidade econômica de tudo isso. Nós temos que fazer, sim, toda essa segurança, porém, dentro de uma questão da viabilidade econômica. E sugiro aqui que todos esses órgãos aqui presentes consigam fazer talvez um convênio de cooperação mútua, onde a gente pudesse potencializar essa questão da fiscalização com a troca de informações, né? Porque isso sem sombrear a competência de cada um, mas esse convênio me parece muito interessante e oportuno, porque nós temos as diversas equipes de fiscalização às ruas, né? Principalmente o CLEA. Hoje nós contamos com efetivo aproximadamente de quase 100 fiscais, não é um grande número, a gente fiscaliza o exercício profissional, mas todos esses estabelecimentos têm atividade técnica profissional, e aí sim nós podemos trabalhar a nossa fiscalização, nós podemos verificar se realmente à frente desses empreendimentos existe um profissional legalmente habilitado e capacitado para estar desenvolvendo os trabalhos necessários da área tecnológica, né? Que é por onde passa tudo isso. Somos responsáveis pelos projetos, ou seja, para trazer vamos dizer, as ações, os instrumentos de prevenção necessários que cada estabelecimento deve ter na questão de incêndio e pânico, né? Prevenção e combate a incêndio e pânico, e conjuntamente com o Corpo de Bombeiros, que acaba sendo quem fiscaliza, quem emite o alvará dizendo, né, o AVCB dizendo que aquele projeto está realmente, que aquele estabelecimento realmente executou todas as ações de prevenção e combate estabelecidas naquele projeto que foi apresentado para ser aprovado. Então, eu vejo que um grande problema nosso é realmente operacional, a questão de fiscalização. São muitas casas noturnas, principalmente a questão da informalidade, que é onde existem os grandes riscos, né? Lógico, principalmente depois da tragédia de Santa Maria, os olhos estão todos voltados para os grandes eventos, e esses grandes eventos já têm uma atenção e um cuidado, né, tanto por parte dos empresários quanto por parte das autoridades, de tentar evitar o máximo possível tragédias que possam vir a acontecer. Mas vamos também prestar atenção nos pequenos e nas questões da informalidade, para que possamos avançar nessa proteção à sociedade. Eu agradeço a concessão da palavra. Obrigado. E é nos pequenos que começam os grandes, né? A gente tem que ficar atento sempre para isso daí. E o que nós queremos fazer? É uma legislação objetiva, compilando todas as outras. Vou passar a palavra para o senhor Antônio Henrique Vilela Alves, ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também responsável por como dizer, construção desses locais. Boa tarde a todos, agradecemos o convite. Na verdade, queria fazer uma correção, eu sou conselheiro, venho representando o presidente do CAUMG, que é o arquiteto e urbanista Joel Campolina, que me recomendou que, né, viesse representá-lo por questões de dificuldade na sua agenda, e dizer que... Alô. Bom, é uma honra muito grande para nós estarmos aqui presentes nesta reunião. Nós consideramos da maior importância esse tema, esse assunto. Sentimos que estamos envolvidos totalmente nessa questão, porque, como sabem, toda a edificação nasce de um projeto de arquitetura. Nesse projeto, o que acontece hoje é que o projeto de prevenção entra a posteriori, como um complemento desse projeto de arquitetura.
Portanto, se na origem, na concepção desse projeto, já for pensado todos os quesitos de segurança, já for inserido ali a aplicação das normas técnicas, né, da legislação, nós vamos ter, com certeza, edificações mais seguras, edificações que, até do ponto de vista de instalações, serão mais econômicas, porque o projeto foi pensado antes e não a posteriori e sendo inserido os dispositivos de segurança depois do projeto de arquitetura ser pensado. No caso específico de Santa Maria, a gente notou que, eu ouvi alguns comentários, nós todos que somos da área, eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, trabalho especificamente com projetos de prevenção e combate a incêndio há cerca de uns 10, 12 anos, e é evidente que a gente tenta acompanhar todos os eventos dessa área. E nós notamos assim que uma das principais causas, né, das mortes, dentre todos os problemas, né, porque todos os acidentes eles não são causados apenas por um motivo único, mas a questão da rota de fuga, né, a questão das saídas, o planejamento das saídas. E esse planejamento da saída, junto também com os materiais de revestimento, isolamento térmico e acústico, eles, né, foram ali naquele caso específico um dos principais fatores de morte. Então, voltando à questão do planejamento da rota de fuga, a gente entende que ele sendo pensado na origem, no projeto, né, e tendo por trás disso um profissional, porque muitas vezes, a gente já te convida, nós sabemos da nossa realidade brasileira, a maioria das construções nós não temos profissionais, né? Pelo menos na hora de executar ou quando se inicia a obra, sempre vem alterações, mudanças, e o profissional muitas vezes nem fica sabendo, né? Ele faz um projeto, aprova esse projeto e depois alguém chega lá, porque é o proprietário da obra, muda, altera e faz modificações que aparentemente são simples ou inofensivas, mas que na verdade alteram muito a questão da segurança. Então, a gente, voltando à questão, nós achamos que assim, a importância dos profissionais estar envolvidos nisso. Então, o CAU-MG, ele está totalmente voltado, né, para a gente participar disso aí. A gente gostaria de estar junto, né, com essa comissão que aqui se fez, de estar dividindo, né, os esforços para contribuir, né, com a presença desses profissionais. Eu gostaria só de lembrar mais alguns pontos. Nós temos, na verdade, uma série de propostas, né, que eu, particularmente, pela minha experiência e nessa área, a gente vem desenvolvendo e vem observando. Então, assim, a gente acha importante, por exemplo, a questão de ações orientativas, né, tanto na hora porque o primeiro passo para uma pessoa que vai legalizar qualquer empreendimento é a abertura dessa empresa. Então, junto com o Estado, na hora de se buscar essa abertura de empresa, poderia já se ter ali um documento que fosse fixado o registro, né, que deveria haver um projeto de prevenção e que esse projeto vai ser desenvolvido ou que já está contratado. Também, né, junto aos órgãos, né, o CDL, o Sistema FIENC, SEBRAE, que dão suporte à abertura de empresas, nós achamos também importante que ao se fazer qualquer contrato, convênio, já se coloque isso como um pré-requisito, né, o planejamento das ações de segurança para aquela edificação, para aquele empreendimento. Outras coisas que nós também podemos propor, a elaboração de cartilhas, né, em comum acordo junto com a Prefeitura, nos locais públicos, né, a Câmara aqui também é um local, né, de acesso, de apoio ao público, quer dizer, essas cartilhas orientativas, porque muitas vezes a pessoa pensa, mas eu vou só abrir uma pequena loja, tem 50 ou 100 metros quadrados, eu vou ter que ter um projeto? Sim, vai ter que ter, né, a legislação fala disso, né, o Corpo de Bombeiros está aí, pode, né, vai ter que ter. Então, mesmo que seja pequeno, vai ter que ter, porque senão a gente perde, né, totalmente o controle sobre a situação. E muitas vezes, se tem uma pequena loja, ao lado tem outra, e assim sucessivamente, quer dizer, um conjunto de lojas. O laudo técnico, né, de segurança, que a Prefeitura já exige também, já está previsto na legislação, é mais um instrumento também, que na hora de se adquirir o baixa habites, também feito por profissionais, né, seja do CREA ou do CAU.
E nós estamos também pleiteando, né, aí junto à legislação estadual, a participação nossa no Conselho Consultivo, que existe um Conselho Consultivo do Corpo de Bombeiros, né, que antes, quer dizer, que é representado atualmente pelo CREA, porém, com a nossa saída do sistema CREA, nós ficamos sem representação. Então, o CAL gostaria de estar participando desse Conselho Consultivo para poder participar e propor, né, medidas, instruções, regulamentações, orientações técnicas, né, tudo que for possível nessa área. Existe uma proposta de um colega nosso, não é minha, a ideia não é minha, mas eu vou só transferir, que é a ideia de um selo segurança. As edificações teriam um selo segurança, como se a gente tem o selo de economia para eletrodomésticos, veículos e outras coisas mais, as edificações teriam um selo de segurança, de acordo com o padrão que ela está cumprindo ou que ela está certificada. E esse selo, quer dizer, ao adentrar qualquer edificação, o cidadão teria noção do grau de risco que ele está correndo ali. Se ali é uma edificação efetivamente segura, ou se ali tem algum problema que ela não foi renovada ou que não teve uma classificação melhor. Isso também é uma medida que pode ser tomada. E mais uma outra questão é a nossa participação, especificamente dos arquitetos e urbanistas, em conjuntos históricos, em centros históricos, monumentos, que são atribuições exclusivas nossas, e onde a gente poderia dar uma contribuição muito grande, porque principalmente Minas Gerais, que tem vários conjuntos históricos, várias cidades históricas, e a gente sabe o risco que estão suscetíveis a essas edificações, por se tratar de edificações antigas, materiais antigos. Então, a gente vê que precisa de uma atuação bastante cuidadosa com esses profissionais que atuam nessa área. Agradeço o convite e colocamos à disposição para qualquer outra questão. Muito obrigado. E noticiamos a presença do excelentíssimo senhor vereador, professor Wendel. Passo a palavra ao senhor Moisés Alves, ele é agente de licenciamento de atividades econômicas. É um dos responsáveis pela expedição desses alvarás, que é regulação urbana. Boa tarde a todos. Exatamente, eu sou responsável pela emissão dos alvarás de localização e funcionamento. O secretário Daniel Nepomuceno já adiantou ali algumas medidas que foram tomadas após a tragédia em Santa Maria, que foi o decreto 15.137, onde definiu que todas as atividades relacionadas com alto risco de incêndio fosse encaminhado para o Corpo de Bombeiros. No decreto pede-se que encaminhe essas atividades, essas casas que foram licenciadas mensalmente, então a gente tem mandado um relatório quinzenalmente ao Corpo de Bombeiros, além do que a exigência para o licenciamento das casas de shows era um laudo técnico de segurança que atestava a eficiência da prevenção e combate a incêndio. O decreto exigiu, além disso, né, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar que esse laudo técnico de segurança, o profissional que o assinava, ele já atestava que a edificação, que o estabelecimento já tinha esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Porém, né, com a precaução que se tem nesse caso aí, então tem, além do laudo técnico de segurança, tem ainda o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu queria citar aqui quais as documentações necessárias para fazer o licenciamento, né? Já reiteradas vezes aqui disseram que a legislação traz uma exigência bastante alta, faltando apenas realmente o cumprimento efetivo dela. Além da documentação, né, de regularidade da empresa, como CNPJ, contrato social, essas coisas todas, a gente tem ainda a licença urbanística do Conselho Municipal de Política Urbana, que é uma licença que foi implementada. Antes era licenciamento ambiental, né? Na lei de 2010, na regulamentação de parcelamento e ocupação do solo, passou porque entendeu-se que as casas de shows têm muito mais questões urbanísticas do que apenas ambientais,
né? Claro que a questão ambiental, do barulho, do incômodo, isso aí é levado em consideração na licença urbanística. Laudo técnico de segurança, que ateste a eficiência do sistema de prevenção e combate a incêndio, com anotação de responsabilidade técnica do CREA ou registro de responsabilidade técnica do CAL, elaborado por um profissional habilitado. Apósito de seguro de responsabilidade civil em favor de terceiros. E auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Esse auto de vistoria foi implementado pelo decreto 15.137, de 15 de janeiro, logo depois da tragédia que teve lá em Santa Maria. Então, percebe-se que a exigência não nos falta, né? Eu acho que um dos entraves aí, já foi falado também, é um pouco da morosidade da burocracia na hora de se interditar um estabelecimento. Porque a pessoa começa com um bar, né? O bar dá certo, começa e daqui a pouco tem uma voz e violão, daí a pouco faz uma pista de dança e assim vai, né? A pessoa está licenciada apenas por um bar, né? Aí daí um tempo ele faz suas ampliações lá, muitas vezes até clandestinas, e o fiscal da prefeitura chega no estabelecimento, identifica que o licenciamento é só para um bar, ele não pode de imediato interditar, né? Então eu acho que essa lei, essa proposta de compilação aí, ela tem que trazer um rigor maior ali do poder do fiscal de falar, você está exercendo uma atividade que não está licenciada, então você está interditado de forma mais imediata, mais incisiva, assim, que tem grande dificuldade hoje, porque o fiscal notifica e tem que voltar alguns dias depois, aí faz uma primeira autuação, reincidências, depois de diversas reincidências, é que pode providenciar a cassação do alvará, aí vai a interdição, então isso é muito moroso, né? Então eu acho que é maior rigor na efetivação, né, da punição disso daí, porque o estabelecimento tem deveres e direitos, e os direitos de estar funcionando tem sido maior do que o dever dele cumprir aquilo ali, e com isso estão botando todo mundo em risco que está lá dentro, que já foi dito também que a pessoa não tem nem conhecimento se o estabelecimento tem alvará de localização, se aquela atividade que está sendo exercida está licenciada e devidamente licenciada. As pessoas estão ali se divertindo, mas não sabem o risco que estão correndo. Então é isso que eu queria passar à disposição aí para maiores esclarecimentos. Eu também acho um absurdo o fiscal chegar em determinado estabelecimento, só fazer a autuação e não poder interditar aquele estabelecimento que está oferecendo perigo. Isso realmente nós temos que rever, que o fiscal tem que ter, já que ele é fiscal, representa o poder público, ele tem o poder e a responsabilidade de fechar esse estabelecimento. Vou passar a palavra para o senhor Silvio Cupertino Marinho. Ele é representante do presidente da Federação de Hotéis, Bares e Similares. Também um dos responsáveis por eventos em Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos da mesa, na pessoa do vereador Dr. Edson Moreira. Estou aqui representando o Dr. Paulo Pedrosa, presidente do Sindorb, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares de Belo Horizonte, e que também é presidente da FORENG, federação da mesma categoria em âmbito estadual. Bom, como não poderia deixar de ser, gostaria de ressaltar mais uma vez que o sindicato defende a legalidade, né, e não só como acho que toda a população, o sindicato também sofre com a informalidade. Nós não podemos defender de forma nenhuma os maus empresários, aqueles que não cumprem as determinações legais. Mas só queríamos deixar registrado aqui que a legislação é muito importante, mas nós também devemos analisar até onde nós podemos transferir ao empresário certas responsabilidades. Eu não sei se é de conhecimento de todos, no ano passado,
em janeiro, se eu não me engano, foi sancionada uma lei pelo prefeito, a Lei 10.389 de 2012, de um projeto oriundo aqui dessa casa e de autoria do vereador Carlos Gonçalves. Bom, essa lei, ela estabelece a obrigatoriedade de criação de unidades de combate a incêndio, composta por bombeiros civis nos estabelecimentos. No artigo 1º dessa lei é relacionado shopping centers e no inciso 2 estão aí as casas de shows e essas casas determinadas como aquelas que possuem capacidade superior a 500 lugares. Bom, e nessa lei, além de critérios de estrutura, ela prevê a obrigatoriedade, como eu disse, de uma unidade de combate a incêndio, que foi assim denominada, e ela teria que ser composta pelo menos por 5 bombeiros civis, por turno, além de um bombeiro civil líder e um bombeiro civil mestre, que deveria ainda ser formado em engenharia. Bom, como nós sabemos, eu acho que seria uma imposição, até mesmo uma despesa financeira muito grande para os estabelecimentos, o que poderia criar aí até a inviabilidade do exercício daquela atividade. Então, em virtude disso, acho que, não sei se às vezes, a maioria das vezes não é visto com bons olhos, né? Mas o sindicato se viu obrigado a ajuizar uma ação e obteve, obviamente em caráter liminar ainda, não foi julgado o mérito, para que essa lei não fosse aplicada aos seus representados. O processo ainda tramitará, não sabemos o resultado, mas eu aproveito esse exemplo só mesmo para chamar a atenção de que os estabelecimentos que cumprem as leis, que são formais, acho que nós sabemos que as exigências para aprovação são diversas, e criar certos tipos de imposição como essa, eu acho que não seria a solução do problema. Além de, como eu disse, às vezes inviabilizar o exercício daquela atividade. Mas, de qualquer forma, o sindicato a todo momento aconselha e exige que os seus associados sindicalizados cumpram as determinações legais. Jamais iríamos contra aquelas leis que são razoáveis e que serviriam não só para resguardar a população, mas também para evitar que o empresário que está ali exercendo a sua atividade, gerando vários empregos, coloque em risco até mesmo os seus funcionários, ou muitas das vezes até a própria vida, já que muitos trabalham, além de serem proprietários, também trabalham naquele local. Eu agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição para o que precisarem, não só hoje, mas também em qualquer outra audiência que for ser realizada. Obrigado. Nós que agradecemos e realmente a gente tem que fazer leis, por isso que a gente tem que estudar antes de fazer um projeto de lei, tem que ser uma lei execuível, não fazer uma lei por fazer a lei. Não é assim que se faz lei. Então, a Casa Legislativa, como é o Congresso Nacional, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, as nossas assembleias legislativas, tem que analisar muito bem as comissões antes de se elaborar uma lei. Uma lei, só chegar e fazer a lei. Não, ela tem que ser analisada. E a sociedade como um todo tem que participar disso. Tem que sugerir, como é o que nós estamos fazendo aqui. A gente quer fazer uma legislação, mas a gente quer ver as sugestões de quem entende e de quem usa o serviço.
que é muito importante também. Vamos passar a palavra ao senhor Humberto Doras Machado, conselheiro regional da Câmara Centro-Sul, representando a Abrazel. Boa tarde a todos. Presidente, muito obrigado. A todos os vereadores. A Abrazel tem uma enorme preocupação com isso, porque é relacionada diretamente com a gente. Eu gostaria de deixar para vocês a nossa posição. A gente entende que a lei hoje ela é boa, a lei ela é firme, bem rígida, tá? O Corpo de Bombeiro, o representante não estava aqui, mas ele atuou imediatamente quando ocorreu o acidente. A resposta foi praticamente no dia seguinte. Os bares que não se adequaram fecharam, estão interditados até hoje. Foi colocado aí pelo Daniel e por várias outras pessoas a falta da fiscalização. Para a gente entende hoje um problema grave que a gente tem e vive esse problema, que é a ilegalidade. Então a fiscalização vem para quem tem CNPJ, para quem tem autorização do CREA, para quem já tem alvará na prefeitura, e o sujeito que vive a Deus dará, está lá e ninguém sabe. Como a promotora mesmo disse, a informação vem da população que chega e fala, olha, um fulano está fazendo uma festa aqui, o ciclano abriu um bar e similares em cima. Então a Abrazel tem essa posição de sempre trabalhar com profissionais, né? A gente tenta filtrar, mas a gente entende hoje que a fiscalização ela ainda é falha nesse sentido. Estamos dispostos a contribuir, acho que nós deveríamos participar dessa comissão, porque somos diretamente ligados ao problema, né? Eu acredito que a associação ela está à disposição de vocês. A gente tem enfrentado aqui várias leis nessa casa, leis cada vez mais restritivas ao nosso setor, que impõem mais ao empresário, mais cargas, responsabilidades que muitas vezes não somos nós. Nós, os bons empresários, estamos sempre dispostos a contribuir. Eu vi quando você falou, o empresário quer só saber de lucro, lucro. Não, isso não é bem a verdade. Estamos agora passando por uma crise pesada, que fica difícil o investimento, porque, querendo ou não, nós tivemos uma queda de receita bruta, em torno de 25% no país, e que a gente fica assustado com qualquer outra legislação que venha, pelo fato dos bons não conseguirem cumprir. Então, sugiro a vocês que nos deem um espaço de conversa, inclusive para a gente fazer essa ponte de ligação entre vocês, legisladores, e nós, profissionais. Eu estou, assim, representando a maioria dos donos de bares e restaurantes, né? Eu acredito que com quem eu convivo, todos estão dispostos, todos ficaram extremamente assustados, eu principalmente, porque eu me vi na situação do fulano que estava sendo preso, e isso é uma coisa que eu prezo para a minha integridade. Então, parte daí. O pessoal pediu para eu que viesse representando, porque eu sempre levanto todas as questões certas ou erradas da Abrazel, né, em relação aos bares e restaurantes. Eu acho que a gente já criou-se um consenso. A nossa legislação ela é referência, tá? Só para o senhor ter uma noção, a gente é âmbito nacional. Então, os presidentes, obviamente, depois do acidente, entraram em contato e nos passaram toda a legislação do Brasil inteiro. Então, nós tivemos a oportunidade de estudar o assunto a fundo. E pena que o representante do Corpo de Bombeiros não está aqui, mas no Brasil, a nossa legislação exclusiva de Belo Horizonte, ela é referência, e o Corpo de Bombeiros é usado, o de Belo Horizonte, Minas Gerais, é usado como referência no país. Então, quando eu te falo que a resposta foi imediata, tanto do poder público, da fiscalização e do bombeiro, foi exemplar, com educação, mostrando que é o respeito ao funcionário. Então, a gente quer, sim, discutir tudo que for de melhora, nós gostaríamos de participar, mas gostaríamos de participar com as pessoas que eu acho que têm a capacidade técnica para se resolver o problema. Porque não adianta chegar com uma lei do silêncio, botar 45 decibéis, sendo que não vai cumprir em estabelecimento nenhum. Então, é uma lei que o fiscal, às vezes, fica engessado nesse processo. E a gente não quer. Pelo contrário, nós queremos cada vez ter o bar, né, que eu chamo bar legal, é aquele bar que respeita o meio ambiente, que faz reciclagem de lixo,
que esteja incumbido de participar com a sociedade, porque a gente precisa dela. Então, deixo aqui muito obrigado em nome da Brasel e disposto aí a ajudar na comissão, o conselho do CREA foi muito importante de se unir à força e fazer uma comissão para facilitar o trabalho de todos nós, inclusive dos empresários. Muito obrigado, presidente. Quando eu falei que os empresários só visam lucros, não falei todos, é claro que não. Nós sabemos que os empresários nesse país estão com uma sobrecarga muito grande. O pessoal está buscando muito o empresariado para diversos eventos e diversas participações. E é claro, então a sobrecarga em cima do empresário está muito grande, a gente sabe disso. Mas uma legislação condizente com a participação deles, muito nos ajudará futuramente para que prevenções ocorram. Vamos passar a palavra para o senhor Tiago Fantini, maganense, para que ele faça suas considerações. E lembrando que essa reunião, essa audiência foi a primeira semente plantada para que nós possamos receber de todos os participantes e da população em geral sugestões para que possamos fazer uma legislação condizente com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. Boa tarde e cumprimento na pessoa do presidente Dr. Edson Moreira, todos aqui presentes. Agradeço também a possibilidade de estar aqui trazendo alguns esclarecimentos. Antes de mais nada, é importante dizer que, levando em consideração o número de fiscais que Belo Horizonte tem, e todos atuantes, e hoje trabalhando no que nós chamamos da fiscalização integrada, o trabalho que é feito levando em consideração exatamente esse contingente. Então, eu não diria, fazendo apenas algumas correções, que a nossa fiscalização é falha. Eu diria que a nossa fiscalização atende à demanda do número de fiscais, com o número, evidentemente, de casas noturnas e das outras atividades que todos eles também têm que fazer. Então, eu chamaria atenção para esse detalhe. Um segundo detalhe é que nós fizemos uma divisão. Nós trabalhamos por regionais. Então, levantamos, e hoje temos aqui um trabalho feito pela Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização. Nós temos um trabalho em que temos pontuadamente todas as casas noturnas regulares divididas por regionais. E aqui nós temos exatamente um controle e é um relatório que é tirado mensalmente. E esse relatório nos mostra a razão social, o nome de fantasia, o endereço, a regional a qual essa casa noturna está vinculada, a data da fiscalização, a ação fiscal que foi feita, a data da primeira, segunda vistoria, segunda ação fiscal, e lá procuramos alvará, se tem ou não tem, se tem desconformidade de alvará, laudo, seguro. Então, hoje nós temos um quadro dos estabelecimentos que eu diria que são aqueles registrados, né? Os registrados, nós temos um controle de como eles estão. E os nossos fiscais fazem essas visitas regulares e, inclusive, com interdições. Então, nós já fizemos mais de 20 interdições esse ano, levando em consideração exatamente essa reincidência. O fiscal vai lá uma vez, não consegue resolver o problema, a segunda vez que ele vai lá, após uma notificação, ele já vai trabalhar a interdição. É importante perceber que a Secretaria de Fiscalização também desenvolve um plano de ação com o Corpo de Bombeiros. E este plano de ação, pela evolução dos trabalhos, nós já tivemos 4 reuniões, estamos indo para a 5ª reunião na semana que vem, e já para bater o martelo. Por exemplo, se houver risco iminente, haverá autorização, presidente, para fechamento imediato da casa noturna. Então, esse é um plano de ação interessante, mas que para isso o Corpo de Bombeiro deve estar presente. Então, a fiscalização deve ocorrer com a presença do Corpo de Bombeiro, porque é ele que vai atestar o risco iminente. Então, já existe um trabalho sendo feito, uma meta para ser cumprida. O Corpo de Bombeiros também solicitou uma estrutura desse plano.
Então, estamos com, até cito o nome do coronel Marcelo e tenente-coronel Gerken, que são do Comando de Operação do Corpo de Bombeiros da capital. Essa reunião está sendo feita na semana que vem para a conclusão desse plano de ação. Então, estaremos muito mais efetivos do que estamos hoje, com razão. Fechando aquela que é de risco iminente imediatamente e aquela que não é de risco iminente, fazendo todas as ponderações, exigindo o cumprimento no prazo. Não havendo prazo, não havendo cumprimento do prazo, essa casa também será fechada, como estão sendo fechadas como foram fechadas essas 20, como eu mencionei agora há pouco. Então eu chamo a atenção apenas para esse detalhe, porque mesmo entre aquelas que são registradas, mas é aquilo que o secretário disse agora há pouco. Às vezes há um envolvimento, às vezes há um investimento muito grande por parte do empresário. E ele sabe muito, ou talvez por ignorância, ou talvez por essa despreocupação profissional que foi colocada aqui pelo representante do Conselho de Arquitetura, o sujeito constrói, e depois que ele constrói, aí vem a fiscalização e diz, você não pode funcionar assim. E aí ele fica premido pelo tempo, provavelmente ele já não tem uma verba suficiente para fazer esses ajustes, mas nós temos que atuar, e aí temos que fechar aquele estabelecimento. Então, às vezes, falta essa visão preparatória para um trabalho que vai gerar a economia para ele, não o contrário. Então, para aqueles que estão aqui representando exatamente esse grupo de empresários, a grande mensagem que deve ser passada é que deve haver uma consciência também por parte deles no desenvolvimento do empreendimento. Eu achei muito interessante a fala também do Conselho de Arquitetura quando estabelece que pode ser uma exigência da Junta Comercial dos cartórios de registro de pessoas jurídicas, essa exigência, falar, qual que é o seu plano? Você está trazendo o seu contrato social, você está trazendo todas essas nuances do seu negócio jurídico, mas para a sua operacionalidade, qual é a sua preocupação? Traga agora, porque senão eu não te permito o registro. Quer dizer, são etapas que podem ser trabalhadas desde já, que já cria uma mudança no comportamento. Porque o que não dá é o indivíduo, o fiscal tem sido atento, o fiscal tem trabalhado, as regionais têm mandado relatórios, o secretário tem exigido esses relatórios, eles são mensais e em algumas regionais até mesmo quinzenais. O fiscal está sendo obrigado, inclusive, a ir além desse trabalho das registradas para encontrar aquelas que são via denúncia, aquelas que são as clandestinas, porque é isso que acontece, abre uma porta, é uma coisa, daqui um mês o negócio deu certo, já virou outra coisa. E as denúncias têm sido feitas e os fiscais também têm sido proativos nesse sentido. Então aqui é o trabalho conjunto. Se a fiscalização ela faz a parte dela, mas não é suficiente. Não é? A fiscalização ela vai fazer a parte dela sempre, mas será que é suficiente? Então o apelo aqui aos empresários, o apelo evidentemente a essa legislação que pode ser mais rigorosa e que pode dar também mais resultado à atividade dos fiscais. Então a Prefeitura está preocupada, o ocorrido nos trouxe a todos um temor muito grande. Eu tenho filhas nessa idade que frequentam boates e quando elas saem de casa eu pergunto onde vocês estão indo. Aí eu de repente pego a minha folhinha de fiscalização e verifico, não, nessa você não vai, porque essa aí eu estou fazendo uma autuação lá e ela está me devendo isso aqui ou aquilo ali. E o que precisa ser feito quando não atende, é o fechamento. Não é? É uma briga que não precisa ser uma briga. Pode haver uma parceria e é isso que nós estamos pedindo aqui também. Então, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Eu gostaria, se fosse possível, se eu passasse uma cópia desse relatório para a nossa comissão aqui, para a gente fazer um estudo futuro. E vejo que a audiência foi muito produtiva. Eu gostaria de agradecer a todos e sugerindo que seja criado entre nós mesmos um grupo de estudos com a participação dos vereadores, da Prefeitura de Belo Horizonte, principalmente, tem mais órgãos, elaborar uma minuta de projeto e, ao fim, a compilação de um código. Sabendo que, atualmente, realmente existem muitas normas e projetos no município, e muitas vão de encontro, geralmente, ao
ao que o Estado legisla e ao que os órgãos federais legislam. Por que não pegar todos esses dados, compilá-los, estudá-los, pedir o parecer dos órgãos responsáveis pela segurança, para que ganhem empresários, público e governo em tudo isso. Por quê? O bem comum é a função do governo. Quem não queira fazer o bem comum, por favor, não se candidata a cargo nenhum. Porque nós temos que ser, sim, babá de todos. Porque o poder público é o que normatiza, é o que realmente cuida dos interesses da população, que nos passa uma procuração para que sejamos realmente o organizador, o administrador disso tudo. Os impostos são pagos para que os serviços sejam feitos. E a nossa função é criar o bem comum a todos. O povo merece isso. O povo é sofrido, o povo é trabalhador, o povo é produtivo. Por isso que lutamos e nos empenhamos para que seja feito o bem comum. E, se mais alguma coisa não há, dou por encerrada essa audiência pública. E dou por encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos pela participação e aguardo as sugestões.